LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por favor, antes de iniciarmos, se inscreva no canal, é muito importante. Indique um amigo ou amiga médico ou que esteja na faculdade para que ele tenha notícias direto da fonte sobre grandes importâncias, assuntos relevantes para o exercício da sua profissão. Vamos hoje de LGPD. Eu sempre trago um contexto muito crítico aqui no canal, sobre as minhas abordagens, mas não tem como ser diferente. Percebam, nós vivemos no Brasil, um país subdesenvolvido, uma sociedade em desenvolvimento, Já há mais de 500 anos nós estamos em desenvolvimento, estamos esperando o momento de sermos desenvolvidos. E o governo brasileiro, em especial o legislativo, e o executivo também não faz nada para melhorar isso, atua comparando o Brasil com sociedades desenvolvidas. Então a LGPD tem origem em quê? Tem origem numa legislação europeia que se chama GDPR, que em um ano de vigência arrecadou 125 milhões de euros em multas. Então perceba que a origem e o objetivo, da LGPD não tem nada a ver com privacidade, com proteção de dados, com política de melhoria aí na obtenção e transferência de dados. Tem a ver com, mais uma vez, um caráter confiscatório, arrecadatório do governo. Também eles se embasaram numa legislação norte-americana, principalmente do estado da Califórnia. E aí eles desenvolveram a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ao todo, para vocês terem uma ideia, ela conjuga 20 verbos que você tem que ter ao gerir os dados do seu paciente na sua clínica. Cuidados da seguinte forma, vamos lá. Vamos falar todos. Tratar, acessar, armazenar, arquivar, avaliar, classificar, coletar, comunicar, controlar, difundir, distribuir, eliminar, extrair, modificar, processar, produzir, receber ou recepcionar, reproduzir, transferir, transmitir e utilizar. Então vamos lá, doutor, vamos para a prática. Se o paciente faz um contato pelo WhatsApp ou pelo telefone, imediatamente nessa hora a sua secretária já vai ter que falar assim: olha, os seus dados serão arquivados de acordo com a lei. Os seus dados serão trabalhados, porque você precisa contextualizar isso em tudo. Nome do paciente, histórico clínico, prontuário, prescrição, laudos, emissão de resultados de exame, tudo. O paciente tem um problema, hoje muitas clínicas oferecem atendimento de WhatsApp, principalmente no retorno. Isso precisa ficar arquivado. Ô Maile, qual o risco? O risco sempre é muito tranquilo, o risco no Brasil, bem suave. Então o risco é de multa, que vai de 2% do seu faturamento, mas não precisa se preocupar, O governo brasileiro é muito sério, muito honrado, tem um limite a multa. O limite são meros 50 milhões de reais. É sensacional. Vamos bater palma para o Brasil, que equipara, num plano de comportamento, equipara-se, melhor dizendo, à Europa e aos Estados Unidos, essencialmente a Califórnia, um dos estados mais ricos norte-americanos, e traz para o Brasil, no meio da pandemia, um arcabouço organizacional em que pequenas clínicas não terão condição de atender essa demanda, ou terão condição com grande dispêndio de dinheiro. Por quê? Você precisa contratar advogado para fazer toda a estrutura jurídica e após isso você precisa trabalhar o seu software. Não vai ter mais como atender sem software, porque você precisa ter todos os dados disponíveis para qualquer momento. E você sabe onde isso vai impactar? E, inclusive, o que eu vou falar agora para vocês é o que eu trabalho na minha tese de doutorado. Isso é novo no mundo, não é no Brasil, tá? O que eu vou falar para vocês. Nos processos de erro médico, os advogados que trabalham contra os médicos usarão o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em desfavor
para com o médico. Entenderam onde vai chegar isso? Então você pode ouvir a Lei Geral de Proteção de Dados e falar, ah não, depois eu vejo isso. Tudo bem, se você não for processado por erro médico, ok. Se você for processado e você não tiver os dados, o que vai estar acontecendo? Você estará descumprindo a legislação, tá? Isso logo, inclusive é até um dos porquês que eu peço inscritos no canal, que eu peço para veicular o dado, porque quanto mais esses vídeos percorrerem a classe médica, mais os médicos ficarão antenados e eu disponibilizo as minhas pesquisas e vocês terão acesso a dados quantitativos e qualitativos que podem vir proteger vocês em processos por erro médico. E se é grátis, vocês precisam fazer uso disso, tá bom? Mais alguns dados da LGPD. Então você vai ter que trabalhar em primeiro plano e o mais importante, essa é a palavra-chefe aqui do vídeo hoje. Termo de consentimento livre e esclarecido, consentimento livre e esclarecido ou de assentimento, né? Consentimento para o maior, assentimento para o menor e quando você faz o de assentimento, você tem que fazer o de consentimento do responsável pelo que vai ocorrer, tá bom? Poucos médicos fazem isso. Ah, eu vou tirar uma pinta aqui ou fazer um procedimento cirúrgico num menino aqui de 15 anos. Eu faço de assentimento para ele, o de consentimento da mãe ou pai ou responsável direto, dando ciência do que vai acontecer, com possíveis riscos. O que é isso? São dados sendo trabalhados de acordo com o que manda a legislação civil do consumidor e agora a LGPD. Então, se você tem aquele termo de consentimento disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cirurgia, Associação Médica Brasileira, nenhuma crítica direta a essas associações, é super legítimo e próprio o trabalho delas, mas estão desatualizados porque a lei vige desde setembro de 2020. Então, se o seu termo de consentimento não está atualizado de setembro de 2020 para cá, você já está correndo risco utilizando ele. Por quê? Porque os dados que lá estão preconizados não atendem essa legislação. Outro tema importante, política de privacidade. Você tem site na clínica? Você tem o seu site de médico? Tem uma política de privacidade ao acessar? Você pode prestar atenção que todos os dados, todos os sites, melhor dizendo, que você acessa após setembro, já tem ali uma política com cookies, com privacidade, que se você não clicar em OK, você não navega. Isso é atendimento à LGPD, ok? Então, você vai ter que ter aí um software de gestão, você tem que ter uma política de privacidade, você tem que ter um tratamento e armazenamento de dados protocolar, de acordo com o que manda a legislação, e, por fim, um software de gestão, trabalhando todos esses dados de forma quantitativa e qualitativa. Processualmente falando, o ônus da prova de provar de quem armazena os dados, quem cuida, quem trata esses dados, é do fornecedor de serviços, tá? Então, no processo, o paciente vai dizer, ele tem os meus dados, eu quero que junte no processo. Se você não tem esses dados, você sofrerá os ônus no processo e, dependendo do tipo de processo e do caráter de litígio, né, depende muito aí de comportamento do advogado na ocasião, ele vai pedir ofício ao órgão responsável por fiscalizar a aplicabilidade da LGPD. Então, um problema tornar-se-ão 2, 3, 4. Então, tomem cuidado. Eu vou fazer um vídeo depois sobre a parte boa da LGPD. Vou fazer uma breve introdução agora. Na minha tese aqui do doutorado, o que eu trabalho? Eu trabalho como usar a LGPD para proteger o médico em processos de erro médico. Inclusive, isso é super novo, né? Nós estamos falando agora que a vigência é de setembro de 2020. Pretendo publicar esse artigo e deixar disponível. Por isso que eu peço para que esses vídeos veiculem, que tenha aí um amparo legal, uma recepção legal, façam as críticas que julgarem necessário aí nos comentários, que eu vou estar disponível para sempre estar debatendo de forma republicana, democrática e edificante,
para a gente tentar melhorar a vida do médico e trabalhar num formato onde o médico tenha menos risco, ok? Meu próximo vídeo muito provavelmente será sobre Prolabore, que é uma dúvida recorrente que eu respondo há anos sobre isso, que tem tudo a ver com o imposto de renda, com opção do Simples Nacional ou o lucro presumido, ok? Até mais, muito obrigado.